8h42, um grupo criminoso fortemente armado agiu durante a madrugada na modalidade chamada Novo Cangaço e atacou uma agência da Caixa Econômica Federal e um quartel da Polícia Militar em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. A ação ocorreu por volta das 2h da manhã. Eles chegaram a cercar a agência do banco e realizar várias explosões. Moradores da cidade registraram. Para quem está ouvindo no rádio, pode achar que é uma guerra, né? Na verdade, é uma guerra urbana vivida em muitas cidades de pequeno, médio porte do Brasil há alguns anos, com essa estrutura que o crime organizado monta para enfrentar o policiamento que não é igual de uma cidade grande, não está preparado para muitas vezes fazer frente ao poder de fogo que tem os criminosos com fuzis explosivos. E eles andam tranquilamente pelas ruas da cidade, né? Como se fossem ali os donos da cidade. Usam caminhonetes de grande porte, todas elas, claro, roubadas para essas ações, depois são abandonadas em locais próximos. Eles vestem roupas pretas, cobrem os rostos com um gorro e aquela balaclava e também usam armamento muito pesado, né? Fuzis, metralhadoras, além, claro, dos explosivos para tentar chegar até o cofre do banco. Após os ataques, o grupo fugiu em direção a São Paulo. Guaxupé é uma das cidades do sul de Minas que tem ligação aqui com o estado de São Paulo. As guardas municipais aí da região estão em alertas, a polícia militar usa até um helicóptero para fazer as buscas e uma aeronave nesse momento, um avião também levantou voo, mas por enquanto não há nenhuma informação, inclusive sobre a consequência das explosões, se os bandidos chegaram ou não a invadir o cofre, levar algum tipo de recurso. Mas, de qualquer forma, é uma ação importantíssima do crime organizado a ser combatida pela polícia, e para isso nós precisamos, claro, de leis mais severas, mais efetivo treinado da polícia e mais cadeia para bandido, que é o que está faltando nesse país. Muitas vezes, quando a polícia se depara com prisões, ela acaba encontrando uma longa ficha criminal do bandido que, por conta de benefícios da legislação, volta rapidamente às ruas depois de ficar alguns meses ou anos preso. E aí a discussão, Pedro, isso é ação ou não do Novo Cangaço? O que aconteceu? É o seguinte, qual é esse método usado hoje por bandidos que atacam cidades pequenas? Guaxupé é uma cidade pequenininha, 50 mil habitantes no sul de Minas, uma cidade que é uma graça, muito boa de se viver, e aí, de repente, acontece uma coisa dessa no meio da madrugada. Sabe aquele lugar que você fala, ai, que delícia, vou descansar, aqui não tem nada, vou levar minha vida mais tranquila? Essa é Guaxupé. Qual é o método? São cidades pequenas que contam com pouco efetivo policial, até porque não precisam. Uma cidade desse tamanho não precisa ter um batalhão gigante de policiais para, quem sabe, um dia haver algum tipo de ação do Novo Cangaço. E aí os bandidos sabem disso, vão lá, fecham a cidade, espalharam, Pedro, pregos pelo chão da cidade inteira para tentar dificultar a perseguição policial, explodem literalmente uma agência bancária. Quando a gente fala explodem, roubam e seguem viagem livremente. Foi o que aconteceu agora no sul de Minas Gerais. Cláudio. Pois é, Thaís, esse é o verdadeiro golpe de Estado que está em curso no Brasil, né? O crime organizado simplesmente dando as cartas, né? Esses tiros aí até pareciam fogos de artifício saudando a PEC da Segurança Pública do ministro da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Isso aí é uma demonstração do que o Brasil está vivendo, né? Isso aí é a face exposta, que teve lá um cidadão que teve a coragem de documentar tudo aí em vídeo e divulgar esse absurdo, mas isso aí, essa situação é o que se verifica, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, né, na periferia das grandes cidades, como São Paulo, etc, etc. E os criminosos agem muito à vontade. Inclusive o senador Sérgio Moro, na semana passada, ele fez uma declaração muito forte nesse sentido, né? No sentido de que agora os criminosos agem completamente à vontade, se sentem livres para agir, né? Porque sabem que a possibilidade de escaparem de punição severa é muito grande, é muito maior do que a possibilidade de vir a ser
adequadamente punido. O Brasil está cada vez mais subjugado pelo crime. Isso aconteceu em diversos países, inclusive países que fazem fronteira conosco aqui no Brasil. Vimos no ano passado no Equador, né, um dos candidatos a presidente sendo assassinado pelo crime organizado. A gente assistiu também no que deu isso tudo, né? O que deu nisso tudo foi, no caso de El Salvador, a eleição lá de um jovem político com um discurso fácil de combate à criminalidade, ganhou a eleição, meteu todo mundo na cadeia e virou o rei absoluto, né, com aprovação máxima pela sua atuação, somente no quesito de combate ao crime. Meteu 40 mil bandidos na cadeia. Isso é muito para um país tão pequeno quanto aquele. Enquanto o Brasil solta os bandidos, né, cria facilidades para que eles sejam soltos. Temos um ministro de Segurança Pública que defende, como eu disse agora há pouco, desencarceramento em massa e por aí afora. Então, assim, isso aí vai continuar acontecendo cada vez mais, né? Porque, afinal de contas, é um golpe de Estado, né? Como já trouxe aqui referência de um jurista respeitado, que está em curso no Brasil. Só que isso vai ser cobrado nas urnas. 2026 está aí. E as últimas pesquisas de opinião mostram que, pela primeira vez, segurança pública está entre os quesitos do que o brasileiro rejeita em um governante, rejeita em uma administração. Entre a necessidade número 1 do brasileiro está a segurança pública. Depois vem a economia. A economia sempre falou alto em primeiro lugar em pesquisas de opinião desse tipo. Agora é a segurança. Então, se as pessoas querem governar o país em 2016, vão ter que pensar urgentemente nisso que está acontecendo. Sônia, você consegue imaginar, Sônia, uma cidadezinha pequenininha no interior da França, produtora de vinho, com aquele centro histórico que todo mundo gosta de passear, enfim, é o que fica aqui, acho que na cabeça do brasileiro. Essa cidade ser fechada na madrugada por bandidos que vão lá, explodem o posto bancário e fogem com fuzil, com jogo. Um absurdo. Não existe isso, né, Sônia? Eu acho que se você contar isso para um francês, a pessoa vai achar que você está inventando, né? Exatamente. Olha, Thaís, eles só acreditam nisso porque essas imagens que quem nos acompanha pela Band News TV tá assistindo, essas imagens estão chegando para o mundo todo. Existe agora uma editoria, infelizmente, nos jornais internacionais, que é Violence au Brasil, Violência no Brasil. E a gente estava agora fazendo um especial, esse fim de semana, um especial aí do ano Brasil-França, França-Brasil, e eu tive a oportunidade aí de percorrer a parte sul do país. Os entrevistados, a primeira pergunta que fazem off, como é que está o nosso Brasil lindo, que a gente gosta tanto? Daí eles comentam, mas a violência, por que chegou a esse ponto? O que está acontecendo? E estão com medo de visitar o Brasil. Claro que as pessoas sabiam que o Brasil já era um país mais violento por conta de tráfico de drogas, América do Sul, etc. e tal. Mas, Thaís, eles não estão com coragem. E olha que, assim, que em euro você passa férias no Brasil, nos paraísos das nossas praias, das nossas matas, das nossas lindas cidades. Para eles é barato, mas eles estão com medo de ir. Isso é muito, mas muito complicado. É uma pena que a gente tenha chegado nessa situação, que eu espero que seja reversível. Mas você fala um negócio desses na França, agora em Marsella, que é o berço do tráfico de drogas, das drogas que chegam via Porto de Santos, eles estão colocando todo mundo na cadeia. Está uma verdadeira força-tarefa no porto para não deixar chegar droga. E ontem, quando eu voltava de trem, do trem do Sul para Paris, esse trem que passa por Marsella, quem estava esperando na plataforma? A polícia, fazendo revista em todo mundo para ver se não tinha risco de possivelmente alguma droga de Marsella ter chegado aqui na capital francesa. Ô Sônia, o Cláudio trouxe agora há pouco, né, o destaque de que hoje vai ser apresentada a PEC da Segurança Pública, que está sendo alvo de uma propaganda do governo para tocar nesse assunto. Afinal de contas, o governo começou nesse assunto, num rascunho, que foi muito criticado pelos governadores dos estados que defendem um rigor maior em relação à segurança pública. Vocês lembram, e nós mostramos aqui o que disse numa reunião com ministros da República, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem feito um trabalho diferenciado em relação à segurança pública. Desde o momento que assumiu, ele disse o seguinte: bandido aqui não tem vez.
Bandido aqui vai ser preso, vai ser tratado com o rigor máximo da lei e nós vamos defender até o fim o endurecimento da política penal brasileira para enfrentarmos essa situação da segurança pública, como fizeram países que conseguiram mudar esse quadro. E exemplos não faltam ao redor do mundo. Por que não acontece muito crime como acontece em São Paulo em outros locais do mundo? Porque tem uma legislação rigorosa. O bandido pensa duas vezes, fala, peraí, lá não tem saída temporária, lá não tem a questão da reincidência observada como é aqui no Brasil. O governo ajustou um pouquinho, né? Trouxe alguma previsão, aquela crítica dos governadores me parece que foi superada de alguma forma, mas está muito longe ainda do que defendem juristas renomados como o doutor Edilson Mongenor Bonfim, que esteve aqui no Jornal Gente há alguns dias falando sobre o problema, o tamanho do desafio que é a segurança pública no Brasil. Agora, convenhamos, com os personagens que temos colocados à mesa no governo federal e no Supremo Tribunal Federal, com um ministro que já foi da segurança pública e entrou numa favela sem escolta, dominada pelo crime organizado, qual é a esperança que nós vamos ter nesses dois poderes de resolver? A esperança está no Congresso Nacional, que sim, aprovou o fim da saída temporária de presos, deu uma resposta para a sociedade a respeito dessa segurança pública e que, como eu disse aqui ontem também, foi vetada pelo presidente Lula. O presidente Lula vetou o fim da saída temporária e depois o Congresso derrubou o veto do presidente da República, acabou com a saída temporária. Mas o que o Supremo fez? O Supremo disse, não, ela só vai valer daqui para frente, ou seja, continuamos convivendo com saída temporária. Qual o resultado disso? Bandido que sai na saída temporária é preso pela polícia, matando, roubando, como também noticiamos aqui nas últimas semanas, depois da saída temporária de março. Pois é, e é impressionante isso. Você lembrou muito bem essa questão da saída temporária, para lembrar, né, também que as autoridades que estão hoje no comando do país parece ter um compromisso, né, no sentido de facilitar a vida de bandido. É impressionante, né? É impressionante porque a gente não vê nenhuma iniciativa, talvez nessa PEC, vamos observar, né? Mas eles não terão mudado de ideia de uma hora para outra, né? Essa turma que tenta impor a saidinha, né? A continuação da saidinha, apesar da decisão do Congresso Nacional, é a mesma turma que impediu a votação até caducar da PEC da redução da maioridade penal. É a mesma turma que também não deixa votar nenhum projeto que endureça as penas contra bandidos no país. Será que eles mudaram de ideia? Eu duvido muito, né, que isso aconteça, porque, afinal de contas, é gente que tem essas ideias bizarras, né, de que a culpa não é dos bandidos. Nunca é, né, dos bandidos, é sempre das vítimas. Eu sou muito pessimista em relação ao futuro do Brasil em razão dessa questão da segurança. E olha, vai ser um tema que talvez defina vitoriosos, né, na campanha eleitoral. Eu não tenho a menor dúvida disso, disso, Cláudio. Não tenho a menor dúvida. Isso está em todas as pesquisas, sabe, de opinião. As pessoas estão cansadas. Eu moro aqui na França, mas eu converso com a minha família todos os dias, com os meus amigos todos os dias, com vocês todos os dias. A situação está muito, mas muito, muito, muito tensa. Como é que você... Não é justo o cidadão ficar preso enquanto eles ficam soltos. E se a gente for além, o programa vai ter que ter umas 3 horas. Porque, olha, lembrando aqui, Pedro, olha, acho que no dia 6 de maio vai fazer 1 ano que o Alexandre Nardoni está cumprindo pena em liberdade. Quer dizer, uma pessoa acusada de ter matado a filha. Então, é uma inversão de valores, umas coisas que eu não sei. É impossível o Supremo, é impossível os poderes não estarem vendo isso. Claro que estão vendo, mas vão fazer o quê? Agir é o que eles deveriam fazer, mas não estão fazendo. E sobre essa ação do Novo Cangaço, em Guaxupé, sul de Minas, que motivou aqui o nosso debate, foram 5 SUVs usadas para a prática desse crime. A agência da Caixa Econômica Federal da cidade foi explodida, os bandidos conseguiram fugir, também atacaram a base da Guarda Metropolitana, da Guarda Municipal de Guaxupé. Um policial ficou ferido com os estilhaços do vidro que foi explodido ali pelas rajadas de tiros que foram disparadas pelos bandidos. Por enquanto, não tem ninguém preso. Você